0,5%. Vamos acompanhar. Até agora os analistas acertaram a decisão dos Estados Unidos, então a gente vai acompanhar. Reações. Dólar cai bastante, 1,23%, 4,99 na mínima do dia. Hoje o dólar chegou a variar aí, chegou até a 5,06 e agora está caindo para 4,99. Uma desaceleração forte do dólar. Bolsa subindo e subindo bem também, 1,76 de valorização, passando dos 115 mil pontos. 115.134, apesar que hoje já foi mais do que isso. A máxima chegou a 115.219, ao mesmo tempo a mínima ficou em 113.156. Volume negociado não é um volume parecido com dia de feriado, de véspera de feriado, não. É um bom volume para uma quarta-feira que antecede um feriado, para uma quarta-feira de decisões importantes, que muita gente tende a segurar os investimentos, a ver quais vão ser as notícias e depois aportar exatamente o seu dinheiro. Então hoje é um quadro bem diferente, 15 bilhões, 130 milhões de negociação até agora na Bolsa de Valores de São Paulo, 4h28, então a gente tem mais 32 minutos de pregão aberto, vamos acompanhar para onde vai esse índice. Localweb aparecendo aqui como uma valorização extremamente forte, 11,40%. Localweb não estava aparecendo aqui entre as maiores altas e agora tomou o primeiro lugar. CVC em seguida, Carrefour, tudo na faixa de 6%, 7%. Redditor também subindo bastante, a gente até falou um pouquinho mais cedo sobre os papéis da Redditor aqui na programação da BMC News. As maiores baixas, Grupo Pão de Açúcar, Raia Drogasil, esses dois já estavam ali, e Pets e Natura, todos que já estavam no negativo. Das grandes empresas, né, daquelas blue chips que contam mesmo para o índice, tudo no verde. Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, mais um dia bom para Vale, mais um dia de ganho de valor nas ações, 2,19% de ganhos, Itaú Unibanco também aparecendo por aqui. Para a gente repercutir todas essas decisões anunciadas até agora e as próximas também, o que vem pela frente, a gente recebe nosso primeiro entrevistado do Closing de hoje, que é o Alexandre Matias, estrategista da Monte Bravo. Oi, Alexandre, bom dia, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, e vocês? Obrigado por estar aqui. Queria começar falando já sobre a Super Quarta, sobre esse anúncio. Hoje também foi um dia importante em termos de dívidas dos papéis da dívida americana também. Mais cedo, de manhã ainda, o governo americano apresentou sua estratégia trimestral ali para os seus papéis e o mercado ficou bem atento a isso, já que se trata de juros futuros e juros das treasuries, né, principalmente, que é o que movimenta de uma certa forma o mercado como um todo. E aí a decisão agora, que já estava prevista pelo mercado, sobre a manutenção das taxas de juros americana. O que você tem para trazer para a gente de contribuição em todo esse contexto, em todo esse cenário? Fica à vontade, depois a gente vai falando de setores mais específicos. Tá, o mercado está tentando vislumbrar quais são os próximos passos do Fed. Na reunião de setembro, o Fed trouxe uma surpresa muito grande no CEP, né, o Summary of Economic Projections, em que todos os diretores vão lá e dão sua opinião. Essa projeção trouxe 50 pontos a menos de corte em 2024. Então, isso provocou uma reação a partir da semana seguinte da reunião das Treasuries, que foram subindo bastante, né, saíram da faixa de 4,60, foram testar ali o nível de 5%, a Treasury de 10 anos. Esse aperto adicional foi uma coisa que foi muito comentada nas últimas semanas. Hoje, na entrevista do Paul, praticamente foi um tema de 70% das perguntas. Alguns diretores do Fed disseram que o aperto é muito importante e que agora seria importante esperar um pouco para os efeitos defasados do aperto que foi feito, dessa alta adicional das Treasuries, produzirem os efeitos na economia. A gente tem a impressão, o nosso cenário aqui é de manutenção no 5,5,
mas nem o statement trouxe essa mensagem. O statement, eu acho que teve um ponto importante. Acho que a reação do mercado está pautada pelo fato de que o statement oficial incluiu as condições financeiras como elemento da equação, não estava no statement anterior, e o mercado viu isso como um sinal pendendo aí para o lado de não fazer um novo aumento. Na entrevista, o Powell foi equilibrado. Ele disse basicamente o seguinte: olha, primeiro que o efeito desse aperto nas taxas de mercado vai depender muito do grau de persistência. A gente não sabe se vai ser persistente ou não, a gente tem que observar isso. A gente tem uma economia que está forte, as projeções indicam que ela vai moderar. Nós temos um mercado de trabalho que está forte, tem alguns elementos iniciais de moderação. A gente tem uma inflação que está muito alta, mas está caindo, né? Então é um quadro que tem um lado construtivo e tem um lado mais complexo. E o que o Powell disse foi assim: olha, a gente não tem uma conclusão, nem se o nível atual é um aperto muito grande, nem se é um aperto insuficiente. A gente vai tomar essa decisão apenas em dezembro, né? Então, o que foi dito, tanto no statement quanto na entrevista, foi uma tentativa de manter o mercado em uma possibilidade de uma nova alta, né? E, de fato, ela existe. Mas eu diria que, não tendo feito na última reunião, não tendo feito na reunião anterior um aumento, né, à medida que o tempo passa, está acontecendo uma coisa que é, no nosso ver, muito importante. Primeiro, você teve esse aperto produzido pelo aumento das treasuries. E, em segundo, o mesmo CEP que trouxe essa redução nos cortes de 2024, também tinha uma projeção de uma inflação de Core PCI, que é a inflação que o Fed olha, de 3,70 para o final do ano. E o Core PCI já chegou em 3,70 e ele vai continuar caindo daqui para o final do ano. Então, quando chegar lá em dezembro, quando o CEP for fazer a próxima projeção, eles vão ter uma inflação no ano de 2023, para a qual eles esperavam 3,70, a gente acha que vai ser 3,40. Então vai ser 30 pontos abaixo do que o Fed imaginava. Então a gente imagina que quando você somar uma inflação que vai ter sido mais baixa, a despeito de uma economia forte, mais uma economia que tem sinais de aceleração na margem, um mercado de trabalho que tem sinais de aceleração na margem, uma inflação que foi mais baixa, né, e uma curva que apertou adicionalmente, a composição disso tudo, na nossa cabeça, vai fazer com que o Fed realmente tenha encerrado o período de alta, e eles vão dizer: olha, a gente encerrou, tem uma certa incerteza sobre o cenário, a gente não sabe se está suficientemente apertado, se houver uma nova aceleração da economia, se o mercado de trabalho voltar a acelerar, ou se a inflação der sinais de que está saindo do roteiro declinante e ameaçando voltar a subir, o Fed vai voltar a atuar. Então vai ser uma parada menos convicta do que em outros momentos, mas a gente acha que o Fed parou no 5,5 realmente. Para completar, a gente observar a dinâmica do mercado parece apontar nessa direção. A probabilidade da CME para o novo aumento, antes da reunião estava em 26%, agora está em menos de 20%, está entre 18% e 19%. Então a gente tem que ver como evoluem os dados. Eu diria que o dado mais importante a observar é a trajetória declinante do PCI. Se a trajetória do PCI estiver declinante, do Core PCI estiver declinante, eu acho que vai ser muito difícil o Fed voltar a aumentar os juros. E aí a reação dos mercados vai nessa direção, né? Se o Fed parou, a reação padrão é: o dólar enfraquece, os juros caem nos Estados Unidos, derrubam os juros no mundo inteiro, os juros caem no mundo inteiro, os ativos de risco se valorizam, e é isso que a gente tem que esperar daqui para frente. Monetária de lá, né, ainda segue desafiante, apesar dos dados, né, inclusive apesar ali, principalmente do PIB que a gente viu na semana passada. Isso porque os dados econômicos atuais estão mais fortes ali do que se imaginava e sem o arrefecimento esperado, né? O que justifica, na sua opinião, a economia americana ainda seguir resiliente, mesmo com juros altos? É uma boa pergunta, todo mundo se faz essa pergunta, né? Não tem uma explicação definitiva. A impressão que a gente tem é, ainda um pouco os efeitos defasados dos reequilíbrios pós-pandemia, mas principalmente o pacote do Biden, né? O Biden fez uma expansão fiscal muito, muito importante e isso impulsionou de novo a economia. Então a gente acha que o que está fazendo com que a política monetária não produza efeito é o impulso fiscal adicional do Biden. E tem um aspecto que é importante levar em consideração,
que os juros ficaram baixos por muito tempo, né? Muito baixos. E ao longo desse período, as pessoas físicas pegaram as taxas de juros de empréstimo imobiliário a taxas fixas. Antigamente o histórico americano era de pegar taxas flutuantes, mas aí quando deu a crise de 2008 as pessoas passaram a optar por taxas fixas. Então o estoque de imóveis que foram comprados a crédito tem taxas mais baixas e a alta do preço, a alta dos juros, não provoca, como antigamente, um reequacionamento dessas dívidas, uma perda de margem. Então isso atrasa um pouco o efeito do aperto. E o mesmo vale para as empresas. As empresas tomaram muito dinheiro emprestado, 2, 3, 5, 10, 15 anos, a taxas de 2, 3, 4%. Então, com isso, o aumento de juros na margem, em vez de afetar a economia imediatamente, vai afetando com uma defasagem um pouco maior. Então, são esses dois elementos, o impulso fiscal, uma defasagem nos juros que ficou um pouco maior por conta da mudança do padrão de financiamento, mas não quer dizer que não faça efeito, né? Você já tem na margem alguns sinais de que está arrefecendo, você tem agora notícias de que os cartões de crédito a inadimplência do cartão de crédito está subindo. Então você tem uma série de elementos que indicam que a economia continua sensível aos juros. O que mudou um pouco foi o padrão de defasagem e teve o impulso fiscal. Agora, o quanto a questão fiscal pode ser um desafio, um ponto ali de desafio para o Federal Reserve? De novo, essa é uma questão muito importante, né? Eu diria que não só para o Federal Reserve, né? O pós-pandemia a pandemia, né, produziu uma expansão fiscal muito semelhante à de guerras, né? No mundo inteiro, as relações dívida-PIB saltaram de maneira muito importante. E eu acho que o tema da consolidação fiscal vai ser um tema dominante da agenda econômica nos próximos 5, 10 anos. Então, essa é uma questão crucial. Nos últimos 2 meses, e acho que a sua pergunta está focada nisso, né, corretamente, quando os juros começaram a subir, as pessoas começaram a se perguntar por que os juros da curva nos Estados Unidos estão subindo. Foi o Fed? Eu acho que foi o Fed que comandou esse movimento mais forte agora, né? Mas tem gente dizendo, não foi o Fed, a dívida dos Estados Unidos está crescendo muito, não tem uma consolidação fiscal antes da eleição, em função disso, a percepção de risco fiscal nos Estados Unidos determina a necessidade de um prêmio, né, um term premium, um prêmio de maturidade mais alto por conta desse risco fiscal. É uma segunda tese, não tem gabarito para dizer isso. Eu não sou muito simpático a essa ideia da dívida estar puxando os juros, porque o timing que aconteceu me parece mais associado ao Fed, né? O Fed, em setembro, no dia 20, ele vem lá e diz, escuta, turma, tirei 50 pontos dos cortes do ano que vem. A curva subiu 50 pontos a partir da semana seguinte. E parece estar muito correlacionado, uma coisa causa e efeito. Outra coisa que eu ponho um pouco em dúvida isso ok, a dívida dos Estados Unidos aumentou bastante, é uma dívida complexa, o sistema político americano, assim como da maior parte dos países, no que tange a questão fiscal, está um pouco disfuncional, é difícil fazer consolidação fiscal, ninguém quer cortar gasto, né? Quer dizer, a oposição sempre quer cortar gasto, o governo nunca quer cortar gasto, né? Então você não consegue ter um consenso político em torno do equacionamento da dinâmica da dívida. Então isso é verdade no mundo inteiro. Mas eu pergunto aí, pera lá, gente, se eu tiver que escolher um país aí para botar o dinheiro, né? Quem que eu vou escolher? Eu vou escolher a China? Eu vou escolher a Rússia? Eu vou escolher Israel? Eu vou escolher a Europa? A Inglaterra? O Brasil? A Argentina? O Japão? A Austrália? Assim, me parece, fora de qualquer dúvida, de que os Estados Unidos ainda é um destino preferencial. E eu chamo, para confirmar minha tese, que quando teve um problema de guerra, para onde que foi que o dinheiro foi? Foi para os Estados Unidos, né? Então essas questões fiscais, é lógico, elas fazem parte do contorno, é lógico que se não houver uma consolidação fiscal ao longo do tempo, você vai pagar um prêmio de risco mais alto, mas a alocação de recursos é uma decisão alternativa, ou eu compro ouro, ou eu compro Bitcoin, ou eu compro título americano, ou eu compro título brasileiro, é uma decisão entre várias alternativas. E aí você me dizer que a piora dos Estados Unidos relativamente aos demais países foi maior, eu vou te dizer que não, né? Pense o seguinte, tudo que teve de inovação no mundo, né? Do smartphone ao Netflix, à inteligência artificial, veio da onde? Onde que você tem a economia mais produtiva, mais inovadora, mais potente, né? Então, a gente tem que olhar para tudo isso, e eu não acho que o prêmio de risco fiscal americano vai subir além do que ele já subiu.
a menos que o próximo presidente fale, não vou fazer consolidação fiscal. Mas essa é uma história mais longa. Mas, dito isso, a minha convicção é que isso não faz preço no curto prazo, mas é uma questão de fundo extremamente importante e pode vir a fazer preço ao longo do tempo. Ele só não faz assim, dia 20 o Fed fala que vai subir os juros, no dia 21 as pessoas se preocupam com a dívida dos Estados Unidos. Eu acho que não é assim que funciona. Então o timing me parece um pouco desproporcional. Para explicar esse movimento mais recente, eu acho um pouco exagerado, mas o tema é sim importante e ele vai fazer preço continuamente à medida que evoluir a percepção com relação a como vai ser equacionada a enorme dívida dos Estados Unidos. Mas isso vale para o mundo inteiro, né? Todo mundo tem enormes dívidas, todo mundo cresceu a dívida depois da pandemia e todo mundo vai ter dificuldade de fazer essa consolidação fiscal. Alexandre, para fechar, influências e expectativas para a decisão do Copom. Obviamente que os conselheiros do Copom não ficam exatamente de olho no que está acontecendo lá ou não baseiam suas decisões às decisões do Fed, mas acabam influenciando. O mercado, de uma certa forma, também se sente influenciado contra isso. Eu queria saber a sua aposta para logo mais, se vai na mesma linha de todos, uma redução de 0,5 ponto percentual, e se também os últimos fatos envolvendo o arcabouço fiscal, um possível não cumprimento da meta por parte do governo federal, pode influenciar nesse momento o Copom, que pode pensar numa redução um pouco menor, ou se está tudo mais ou menos, as cartas estão mais ou menos na mesa e vai só seguir o roteiro que já está escrito. Olha, para essa decisão de hoje e para a decisão de dezembro, eu acho que as cartas estão na mesa, né? O Copom meio que telegrafou já o corte de 50 nessa reunião, o corte de 50 na próxima reunião. Não tem nada que a gente enxergue que impeça desse quadro se materializar. Então a gente vai para um corte de 50 hoje, um corte de 50 em dezembro, vamos terminar o ano com uma taxa de 11,75. O que mudou, e aí sim, infelizmente, né, é que a ideia de discutir a mudança da meta fiscal 6 meses depois que ela foi proposta, sem ter nem tentado cumprir, isso tem uma implicação muito séria na credibilidade fiscal. Veja só, o Brasil tem uma dívida que é cara, curta e crescente. A gente terminou o mandato presidencial anterior com 73,5% de dívida PIB e tinha uma preocupação muito grande porque esse governo começou fazendo a PEC da transição, que era um aumento de gastos muito relevante. Então teve um período de muita instabilidade fiscal. Felizmente, o ministro Haddad e o presidente Lula trouxeram o arcabouço como uma proposta. É uma proposta de ajuste muito gradual, porque o arcabouço ele meio que assegura um crescimento da dívida para 81%, 82% do PIB, se tudo for cumprido. Então você vai ter um crescimento dentro das regras do arcabouço da ordem de 8, 9 pontos percentuais do PIB. Mas o mercado recebeu isso como uma estratégia viável. O S&P deu um outlook positivo, a Fitch deu um upgrade no Brasil e você ganhou credibilidade, né? Então, o mercado inteiro está espantado e surpreso com a ideia de rediscutir uma estratégia fiscal de longo prazo 6 meses depois que você anunciou, querendo rediscutir a meta de 2024, sendo que 2024 nem começou, né? Então, a mensagem que passa é que, diante de qualquer dificuldade, em vez de correr atrás de mais arrecadação ou de um espaço para cortar o orçamento, que nosso orçamento é muito grande, tem muito gasto passível de ser cortado, né? A gente sabe que o Brasil não é o rei da eficiência em termos de alocação de recursos, então teria um trabalho, o Ministério do Planejamento tinha se comprometido a fazer uma avaliação dos programas de gasto para ver o que estava sendo eficiente ou não, então tem espaço para corte, é evidente isso, mas aparentemente a decisão se eu não consigo aumentar a receita, cortar eu não vou, então eu não vou cumprir a meta. Então essa mensagem fragiliza muito a perna fiscal, muda um pouco o cenário. A gente aqui tinha uma percepção de que seria possível acelerar os cortes de Selic no ano que vem, trazer a Selic para 9, e a gente está revisando esse quadro para dizer que não tem como acelerar, talvez tenha até que diminuir o ritmo, e a Selic terminal está subindo de 9 para 10, porque com um fiscal pior, né, a gente não vai mais ter a dinâmica que a gente estava tendo até aqui, que era o Brasil estava com a moeda que mais apreciava no mundo. Tanto que teve essa confusão toda de guerra, de alta de juros nos Estados Unidos, o real saiu de 4,70, 4,80, foi para 5. Né?
a gente estava realmente melhor que os pares. Agora a gente vai ficar pior que os pares. Então o dólar vai enfraquecer, então o real vai apreciar um pouquinho, isso vai abrir um pouquinho espaço para a curva de juros voltar, vai ter um pouco de impulso para a Bolsa, você vai se beneficiar do vento favorável, que eu acho que vai se abrir em termos de cenário global, mas agora a gente já está com um problema fiscal que não tinha e voltou a ter, né? Infelizmente, credibilidade é uma coisa muito complexa. Você teve uma conduta muito difícil de entender por que essa mudança foi feita numa conversa com a imprensa, sem o Ministério da Fazenda estar a par da mudança, agora está correndo atrás de dar uma explicação, enfim. Eu acho que a gente tem um problema para lidar e o Brasil tem uma dívida, volto a dizer, uma dívida cara, curta e crescente, né? O superávit primário ele é necessário para equilibrar a trajetória da dívida. É bem simples entender que se você tiver uma dívida que cresce continuamente, em algum momento, quem toma essa dívida vai cobrar mais caro. E se continuar crescendo, em algum momento as pessoas vão se preocupar com calote. Tem a Venezuela, tem a Argentina, que seguiram políticas nesse tipo de inspiração e deu bem errado, né? Então, não é uma questão de ganância, não é uma questão de nada. Os investidores querem que a postura fiscal seja austera para que a dívida se estabilize, né? Não existe histórico de um país que conseguiu reduzir a injustiça social e obter crescimento desrespeitando as regras fiscais. Todo mundo que consegue crescer, consegue redistribuir renda, o faz através de uma estratégia fiscal condizente com uma estabilidade de dívida ou com uma trajetória declinante da dívida, né? Então, isso nos preocupa bastante. Eu acho que vai acabar tirando um pouco de espaço para os cortes de juros. Mas volto a dizer, não nessa reunião de hoje, nem na de dezembro. A gente vai ter que ver isso ao longo do ano que vem. Tá certo. Obrigado, Alexandre Matias, por sua participação aqui no Closing da BMC. Uma ótima tarde, uma boa noite, um bom feriado. Boa tarde, bom feriado para vocês também. Maravilha. Olha, o que acelerou aqui também bastante foi o dólar, mas no sentido de queda. Chegou ali em 4,98. Vamos ver agora, 4,99, redução de 1,27% neste momento. E Bovespa continua nos ganhos, 115.208. Não é a máxima do dia, mas é uma boa valorização nesse momento de 1,83 em relação a ontem. Temos mais 11 minutos de mercado aberto e a gente vai acompanhando a movimentação das empresas, dos papéis e dos nossos índices aqui do mercado, principalmente dólar e Ibovespa. Isa. Você falou de empresa, vamos chamar o nosso próximo convidado, Gabriel Duarte, analista da Ticker Research. Muito boa tarde, Gabriel. Obrigada pela sua participação. Queria começar falando de resultados, né? A gente vai dar uma pausa aqui do assunto tanto do Fed tanto quanto do Copom, que deve sair aí no final da tarde. Porém, tem a temporada de balanço acontecendo, né? Ainda nessa semana temos resultado da Kepler Weber, que é uma empresa que você acompanha, líder em equipamentos e soluções ali para pós-colheita de grãos na América Latina, e teve seu resultado divulgado com o terceiro trimestre de 2023, um lucro líquido de 66,6 milhões de reais, representando uma queda de 42,4% em comparação com o mesmo período de 2022. Gabriel, queria que você falasse um pouco desse resultado, dessa empresa que você acompanha mais de perto e outros resultados que chamaram a sua atenção aí ao longo dessa semana. Claro, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a nossa audiência aqui na BMC. Espero agregar um pouquinho no conteúdo de vocês hoje. Bom, a Kepler ela trouxe um resultado aí que desanimou o mercado, né? O mercado parece que não gostou muito do resultado, por isso a ação hoje está caindo mais de 5%. Mas a gente tem que lembrar que a base de comparação dos resultados da empresa hoje estão um pouco distorcidos, porque 2021 e 2022 foram anos muito expressivos em termos de resultado. A empresa teve retornos ali muito acima do normal, por causa de uma demanda muito grande pelos produtos dela que surgiram nesse período. Então, ali após a pandemia, em 2020 já se percebeu uma demanda maior, e 2021 e 2022 foram anos que puxaram muito os resultados da empresa. E é um pouco óbvio, né? Quando você tem algo que foge muito da média, em algum momento isso vai retornar à média, e é justamente o que está acontecendo com a Kepler desde o começo desse ano.
O primeiro semestre foi fraquíssimo, sendo sincero. Primeiro e segundo trimestre, né, eles foram bem fracos em termos de resultado, com demanda ruim. E o motivo ele é justificado. O fazendeiro, o investidor que compra esse tipo de produto, né, os silos, eles costumam fazer o investimento com a maior parte dele financiado e não com dinheiro próprio. E acontece que o PCA, que é o Plano para a Construção de Armazéns do Governo Federal, ele só sai no mês de julho. Então, esses investidores acabaram deixando, né, postergando esse investimento no primeiro semestre para fazer agora no segundo semestre, após o anúncio do PCA, que saiu de fato em julho. E agora, após esse anúncio, que foi mais de 6 bilhões disponibilizado, começaram os investimentos. A empresa já tinha alguns projetos ali no pipeline no primeiro semestre, mas que foram postergados por causa desse anúncio. Agora que saiu, eles estão começando a andar. Na minha visão, os resultados da empresa não foram tão ruins como o mercado mostrou, né, com a cotação caindo mais de 5%. Eu acho que foi um resultado ali, pelo menos em linha com o esperado, de acordo com o que foi conversado com a empresa e com o que a empresa vem nos alertando que seria. Tá? Você vê que houve crescimento em todos os segmentos da empresa, exceto em portos e terminais, que é um segmento realmente mais volátil, né? Então tem períodos em que tem uma demanda gigantesca, tem períodos que não tem demanda nenhuma nesse segmento, ele acaba representando pouco ali do resultado, mas os demais segmentos, todos eles tiveram crescimento quando você compara com com o trimestre anterior, que nesse caso seria o segundo trimestre de 2023, tá? Na comparação anual, se você for comparar realmente com o mesmo período do ano anterior, você vai ver que houve, de fato, uma queda e até expressiva, e eu acho que é isso que o mercado está olhando. Mas quando a gente normaliza esse resultado, dá para perceber que não foi tão ruim assim. E a que motivos você atribui, Gabriel, então, a essa desvalorização das ações? Commodities também tem apresentado bons resultados. O setor agrícola, um medo aí das reações do El Niño, né, do fenômeno El Niño, o que pode acontecer, as consequências, não reações, as consequências do efeito El Niño. Você acha que isso aí também ficou precificado nas ações dos últimos dias? Sim, esse efeito também pode ter afetado as ações, tá? Mas na minha opinião não. Eu acho que é realmente a base de comparação que o mercado está vendo. Ele está comparando a empresa com o mesmo período do ano anterior, mas meio que não faz muito sentido, como eu comentei, né? Tipo, a empresa teve resultados que foram não recorrentes nesse período, foram muito acima. Então, se você for comparar, realmente vai parecer que a empresa teve um resultado ruim, tá? Em termos de safra, né? A gente vê que a safra aí, salvo ali no Rio Grande do Sul, que está sofrendo um pouco, né? Você tem uma demanda grande aí por produtos, você está tendo também uma safra recorde em algumas regiões que precisam ser armazenadas, então tem projetos que estão saindo, a empresa já está fechando novos contratos que devem caminhar aí a partir desse semestre e também a partir de 2024, então na minha visão o que está realmente afetando as cotações hoje é de fato essa comparação com o período do ano anterior, que ele é realmente meio que fora da base, né? A gente não pode usar ele como referência porque não tem como normalizar aquele resultado. Ele foi realmente muito acima do que era esperado. Outra empresa também que você acompanha é Porto Belo, né? O que você tem para analisar, o que você tem a dizer de Porto Belo? Porto Belo soltou resultado hoje também, né? Na verdade, ontem à noite, junto da Kepler, e hoje a gente parou para analisar e acompanhar, e já no caso dela foi bem mais empolgante, digamos assim, né? Comparando com a Kepler. A empresa teve um crescimento ali de receita praticamente nulo quando você compara com o trimestre anterior, com o mesmo período do ano passado, mas você percebe um crescimento nas margens nos principais segmentos da empresa, que é a Porto Belo Shop, que é o varejo, né, que eles atendem diretamente ali ao consumidor, e também na Porto Belo América. A empresa lançou agora oficialmente a fábrica que estava em construção lá nos Estados Unidos, e já começa a aparecer ali pedidos de produtos para aquela região. Os produtos que vão ser fabricados pela Porto Belo América, eles são diferentes dos produtos que são fabricados aqui no Brasil, né? O foco desses produtos ele é dedicado realmente ao mercado americano e é para atender o gosto daquele consumidor. Digamos que vai ser algo mais personalizado, né, para aquele público, enquanto o nosso aqui é mais voltado para o público brasileiro.
A principal diferença que a gente percebe a partir de agora é que a empresa deve ter uma melhoria de margem. Eles mesmos esperam uma margem bruta aí próxima e até um pouco superior à nossa margem aqui no Brasil, que é em torno de 40% quando você olha a Portobello América, e isso como um todo vai puxar o resultado da empresa para cima aí a médio prazo. Eles estão apenas com um dos fornos lá nos Estados Unidos funcionando, ainda devem entrar mais 2 em operação, e a empresa deve trazer aí de resultado, né, de incremento na receita, pelo menos 150 milhões de dólares aí por ano, para somar aos resultados que a empresa já gera aqui no Brasil. Quando você olha também a dinâmica do mercado de porcelanato e cerâmica, né, aqui no Brasil, está ainda muito pressionado negativamente, está tendo queda. Quando você olha os órgãos ali, as associações da região, como a Anfacer, por exemplo, eles mostram que o setor inteiro está em queda de demanda, está em queda de produção, inclusive algumas empresas estão reduzindo a produção, porque não está tendo uma demanda tão interessante, mas no caso da Portobello isso não é tão grave assim. Eles estão conseguindo manter o nível de margens e o nível de venda deles durante esse período aí que está bem conturbado, e isso mostra uma resiliência muito interessante do resultado das empresas. Então, ela é realmente uma empresa premium, né, desse setor aqui no Brasil, e isso deve melhorar cada vez mais agora com a internacionalização dela. Nesse momento, quando você olha os resultados, você vê que em termos de fluxo de caixa, em termos de endividamento, ela está um pouco pressionada, está com a dívida alta, inclusive nesse trimestre eles fecharam com a dívida líquida EBITDA de 3,1 vezes, né, ou seja, para cada... Eles têm três vezes mais dívida do que gera de EBITDA nesse momento, só que isso está dentro do controle ainda, não estoura nenhum covenant, por exemplo, então é algo que vai ser diluído aí ao longo dos próximos trimestres e principalmente conforme o resultado da Portobello América for entrando. Eu estou bem tranquilo com a Portobello em geral, eu acho que a empresa tem muito para crescer ainda e as margens dela devem pelo menos se manter aí, se não começarem a subir já a partir de 2024. No caso da Pointer, né, que é o segmento ali mais média renda da Portobello, a Portobello América e a Portobello Shop são os segmentos mais classe A, né, mais premium, e a Portobello e a Pointer é o segmento mais classe média. Ele já é mais volátil, ele tem resultados mais voláteis, quando a economia vai mal ela tende a sofrer, mas o que a gente tem percebido nesse trimestre, em comparação também com o trimestre anterior, é que houve uma melhora na demanda e também nas margens. E isso mostra que deve haver aí uma demanda maior, pelo menos ao longo desse semestre, que acaba beneficiando aí esse segmento da empresa. Então, de fato, dá para ficar bem tranquilo aí, quem é acionista da Portobello pode ficar tranquilo que a empresa tem um bom caminho pela frente, a sua internacionalização vai ajudar muito a diminuir a volatilidade dos resultados, e quando os investimentos na fábrica e outros investimentos que forem sendo realizados pela empresa forem acontecendo, aí ela vai começar a gerar cada vez mais caixa e ficar livre para pagar dividendos e fazer investimentos, por exemplo, como recompra de ações. Gabriel Duarte, analista, muito obrigado pela sua participação nessa super quarta aqui no nosso Closing. Obrigado pelas contribuições, uma boa tarde e um bom feriado. Eu que agradeço, pessoal. Muito boa tarde, boa noite, bom feriado a todos. Maravilha. Agora 5 em ponto, mercados fechados nos Estados Unidos e no Brasil. A gente traz mais detalhes em instantes. Dólar fechou em 4,97. Veja só, baixou bastante a cotação. Em relação a ontem, uma queda de 1,26%. A gente vai trazer também daqui a pouquinho a análise técnica de alguns papéis na Bolsa de Valores de São Paulo aqui no Closing. E no próximo bloco ainda tem mais entrevista com especialistas. A gente vai acompanhar toda a expectativa para o anúncio do Copom sobre a taxa Selic, atualmente em 12,75. Será que de fato vai para 12,25? É o que a gente vai acompanhar. E perceber também, ficar atento se há alguma indicação para taxas futuras em relação a decisões mensais que são anunciadas e a gente vai repercutindo aqui na programação da BMC News. 5 em ponto, dá para a gente fazer um giro rapidinho aqui pelas bolsas dos Estados Unidos, que não estão completamente fechadas, mas já é um fechamento preliminar do que aconteceu hoje. O mercado recebendo bem a manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve. Dow Jones subiu 0,64, S&P 500 subiu 1,06 e Nasdaq, que é uma bolsa mais ligada ao setor de tecnologia, se valorizou mais
alta de 1,64%. Eu falei do dólar, agora tem o euro também, valendo 5,25, mais uma queda também, significa que o real ganhou valor. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala mais assuntos do mercado financeiro. BMC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e informação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília, mercado fechado, o Ibovespa nesse momento passando por aquele momento de leilões, então os dados estão sendo ainda condensados e a gente vai fazer um giro final daqui a pouquinho mostrando exatamente esses dados. O fechamento preliminar mostra uma valorização nos papéis no geral do Ibovespa de 1,83, fechando em 115.216 pontos, mais de 16 bilhões de volume negociado nesta quarta-feira, que é véspera de feriado e é também um dia de muitos anúncios, tanto do Banco Central americano quanto do Banco Central brasileiro. O americano já foi, o brasileiro acontece daqui a pouquinho. E aí a gente vai repercutir tudo isso com o Rodolfo Margato, economista da XP, e que vai participar com a gente agora por uma videochamada. Ele vai aparecer aí na sua telinha, num quadradinho, para conversar com a gente sobre esses assuntos e fazer uma análise mais direta. Rodolfo, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Rodolfo, acho que essa decisão de hoje acabou sendo ofuscada por essa preocupação com o déficit do governo como um todo, da possibilidade do não cumprimento da meta fiscal, meta que o próprio governo traçou e depois disse que pode ser que não cumpra. Essa decisão está um pouco em segundo plano hoje, as atenções do mercado brasileiro estão mais aí na questão do arcabouço fiscal. Qual que é a sua visão sobre isso? É fato que a dinâmica das contas públicas está no centro do debate, né, um elemento importante para a construção de cenários econômicos no curto, médio e longo prazos, mas acho que os agentes de mercado vão prestar bastante atenção no anúncio do Copom daqui a pouco, amplamente esperada, mais uma redução de 0,5 ponto percentual, levando a taxa Selic para 12,25%, mas existem algumas dúvidas sobre o comunicado que acompanha a decisão.
especialmente a respeito da sinalização do comitê para as próximas reuniões de política monetária. É importante lembrarmos que o Copom sinalizou para corte de 0,5 ponto percentual para as próximas reuniões, considerando esse ritmo como mais apropriado para o atual ciclo de afrouxamento monetário, e alguns agentes no mercado discutem se não há possibilidade de uma sinalização um pouco diferente, talvez retirando o plural, não seriam mais próximas decisões, mas sim próxima decisão de juros. No nosso caso aqui na XP, a gente espera a manutenção da sinalização, né? Corte de 0,5 ponto percentual nesta semana e a manutenção desse ritmo para as próximas reuniões. De qualquer forma, tem uma atenção especial a este ponto, né? Além disso, o comitê também deve incluir, né, algum comentário, algum parágrafo reconhecendo o aumento das incertezas globais. Tivemos ao longo das últimas semanas um aumento expressivo das taxas de juros nos Estados Unidos, né, especialmente das famosas treasuries, né, os títulos públicos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso acaba apertando as condições financeiras globais. O próprio presidente do Federal Reserve, mais cedo, Jerome Powell, comentou a respeito desse aperto de condições financeiras devido à elevação dos juros das treasuries. Isso também deve ser mencionado, de certa forma, no comunicado do Copom, logo mais, além de um aumento de tensões geopolíticas, isso bastante associado ao custo de energia no mundo. Então a gente espera a adição de alguns elementos sobre o cenário global, uma atenção especial sobre a sinalização para as próximas reuniões, se haverá manutenção do plural nessa sinalização, e também em relação às próprias projeções do Banco Central para a inflação, para o IPCA nos próximos anos. Acreditamos numa queda da expectativa do comitê para 2023, de 5% na última reunião para 4,7% de inflação projetada neste encontro, mas a manutenção de projeções de IPCA de 3,5% para 2024, 3,1% para 2025, também a gente chama atenção para essas previsões que vão aparecer daqui a pouco no comunicado do Copom. Então sim, né, os temas fiscais vêm dominando a pauta doméstica, mas existem alguns elementos importantes para a gente acompanhar daqui a pouco no anúncio de juros no Brasil. Ainda falando no sentido fiscal, né, na ata da última reunião do Copom, o presidente e os diretores ressaltaram a necessidade de cooperação do próprio governo mesmo, né? Ele falou o seguinte, né, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária. E você acredita que no comunicado de hoje, então, eles devem ser mais enfáticos nisso, já que o comunicado, né, há uma expectativa muito grande, né? Eu acho que mais importante até do que a decisão da taxa é esse comunicado. Você acredita que deve haver uma ênfase nesse ponto? Esse é um ótimo tópico, né? Um ponto bem relevante. De fato, o comitê já destacou, né? Já havia destacado essa importância da persecução das metas fiscais estabelecidas, foi esse o termo utilizado, né? Busca pela estabilidade da dívida pública, porque sabemos que os temas fiscais, né, a dinâmica das finanças do governo acabam impactando a demanda agregada, impactam os preços de ativos, como a taxa de câmbio, e também as expectativas inflacionárias, especialmente as de médio prazo. Ou seja, né, a condução de política fiscal impacta a dinâmica inflacionária e, consequentemente, as decisões de política monetária pelo Copom. Agora, especificamente para este comunicado, né, no anúncio desta noite, nós não esperamos grande mudança nesse comentário sobre o fiscal. Acho que o comitê já havia antecipado o seu diagnóstico e os possíveis canais de impacto, né, da deterioração das contas públicas sobre inflação e juros. Nós acreditamos que eles irão manter aquele parágrafo que explica justamente isso, né, da importância de se perseguir a meta fiscal, de estabilizar a dívida pública. Então, pelo menos para esse comunicado, nós não prevemos uma alteração significativa. Agora, tem uma expectativa grande em relação à ata do Copom.
será divulgada na terça-feira da semana que vem, um documento mais extenso, mais completo, com uma discussão detalhada sobre ali o debate entre os membros do comitê. Então, na ata do Copom, talvez venha algo um pouco mais aprofundado sobre esses canais de impacto das contas públicas sobre a política monetária. Para este comunicado específico, daqui a pouco, a gente não vê grandes alterações. Até porque a gente tem observado ruídos adicionais, sinalizações políticas adicionais, mas pelo menos por enquanto nenhuma alteração material em termos de legislação, de mudança efetivamente da meta de resultado primário ou qualquer outro tema correlato. E nós sabemos que a autoridade monetária, o Banco Central, busca comentar de forma mais categórica a partir de fatos, de algumas decisões no Congresso, de aprovações. Então não acreditamos em grande alteração, pelo menos hoje à noite, e uma discussão mais detalhada talvez na ata da semana que vem. Ô Rodolfo, a gente se surpreendeu aqui hoje com as negociações na Bolsa de Valores, primeiro por ser véspera de feriado e segundo por ser uma super quarta, Há uma tendência, de uma certa forma, dos investidores segurarem, não tomarem decisões antes dessas decisões serem anunciadas de fato. E eu estava vendo agora aqui quase 20 bilhões negociados, na hora do almoço já tinha um número lá de 9 bilhões de negociação, um número bem acima do horário. Então, de uma certa forma, o investidor estava mais confiante. Qual a leitura que você faz sobre isso, dessa movimentação da Bolsa de Valores hoje? Lembrando que amanhã é feriado, a Bolsa não abre, então a gente vai ter os reflexos das decisões da taxa Selic na sexta-feira. Só que ao mesmo tempo na sexta-feira uma ponte ali de feriado, então talvez não seja um bom termômetro. A gente vai colher o termômetro final mesmo na semana que vem, ou ao longo do mês, ao longo dos próximos 15 dias? Qual que é a sua visão sobre isso? Certo, acho que existem alguns pontos que explicam potencialmente o movimento da Bolsa hoje. Primeiro, uma recuperação em algumas commodities, e sabemos que muitos papéis grandes, importantes na Bolsa brasileira refletem a dinâmica de commodities agrícolas, metálicas, energéticas, e a gente tem visto alguma recuperação, ou pelo menos sustentação em patamares satisfatórios de preços, isso acaba puxando muitos papéis da Bolsa brasileira, então acho que esse é um primeiro elemento. Tivemos há algumas horas também a divulgação de balança comercial brasileira muito forte, novamente um superávit comercial de 9 bilhões de dólares, no caso referente a outubro. Temos uma projeção aqui de saldo comercial recorde de quase 90 bi de dólares em 2023, eu acho que é um indicador econômico já divulgado, que também acaba trazendo sustentação para algumas ações. E tem algumas explicações talvez mais técnicas ali de posicionamento de agentes, houve queda relevante aí ao longo das últimas sessões, então talvez algumas realizações, tem alguns comentários mais técnicos nesse sentido, mas eu concordo que esse feriado do meio da semana, no caso amanhã, dificulte a extração de sinais, ou seja, de explicações de uma sessão específica, seja da quarta-feira, hoje, seja da próxima sexta-feira. Eu concordo que o impacto dessa discussão fiscal, das decisões de política monetária desta semana, já tivemos no Japão, Estados Unidos hoje, daqui a pouco o Brasil, amanhã Reino Unido. Eu acho que ao longo dos próximos dias, incluindo a semana que vem, nós teremos talvez o impacto mais completo sobre os ativos financeiros, especialmente no mercado acionário. Pontualmente para quarta, eu acho que tem a realização, depois de ter uma volta, melhor dizendo, alguma compensação em relação aos últimos pregões que foram mais fracos, talvez a antecipação no posicionamento de alguns agentes, tendo em vista o feriado amanhã, e esses anúncios de juros repercutindo apenas a partir da sexta-feira, e esse comportamento de commodities, de balança comercial, que acabam trazendo sustentação para vários ativos, para o mercado acionário e também para câmbio.
né, estava acompanhando aqui o noticiário, né, os comentários, e tivemos uma apreciação da nossa moeda nessa sessão, patamar aí 4,97, na nossa leitura, em grande parte devido a um balanço de pagamento sólido, né, contas externas favoráveis. Comentei aqui sobre balança comercial recorde. Então, acho que os fluxos comerciais acabam sustentando a taxa de câmbio, ou melhor dizendo, evitando uma deterioração mais expressiva, como a gente viu, por exemplo, na precificação de juros ao longo dos últimos dias. Agora, Rodolfo, a projeção para a Selic em dezembro de 2024, que já esteve 9%, começou a subir, como a gente viu, inclusive, no Boletim Focus dessa semana. O fiscal no cenário doméstico e o cenário macro estão pesando aí, pensando já nessas projeções de taxa terminal em 2 dígitos, na sua opinião? Sim, estão pesando. A nossa projeção aqui na XP, por exemplo, é de Selic a 11,75% no final deste ano, né, mais 2 cortes de meio ponto percentual, e 10% de taxa Selic em 2024. Então, a nossa projeção atualmente está acima do consenso de mercado. De fato, o Boletim Focus na última segunda-feira trouxe 9,25% de mediana de expectativas, e nós temos 10%. E na nossa leitura, são esses 2 grandes fatores que acabam pesando nas expectativas para a taxa básica de juros. Um cenário no exterior, né, um cenário global com uma incerteza mais alta, seja pelas tensões geopolíticas, como também pelos juros pressionados nos Estados Unidos, né, e uma postura ainda bem hawkish, como a gente diz, né, bem conservadora, firme ali de aperto de política monetária por parte do Fed, como também as incertezas fiscais domésticas. Então, juros altos por mais tempo lá fora, especialmente nas economias desenvolvidas, né, como Estados Unidos, e toda essa discussão sobre mudança ou não de meta de resultado primário por aqui, sobre a efetividade das medidas de arrecadação que o governo vem soltando, né, e as discussões no Congresso, enfim, muita incerteza sobre o cumprimento de meta, sobre dinâmica de dívida pública por aqui. Eu acho que esses 2 grandes elementos acabam pesando sobre juros e limitando o espaço para corte ao longo de 2024. Né, as leituras de PCA vêm se mostrando mais benignas, a atividade econômica por aqui vem desacelerando, isso reforça o corte de juros no curto prazo. Acho que há espaço para a Selic chegar ali a 10%. Agora, num segundo momento, né, discutir taxas de 9%, 8,5%, acho que aqui é bem mais desafiador pelo cenário global e também pelo fiscal doméstico. E ainda falando sobre agora a decisão aliás, o Fed de hoje, né, olhando para o cenário externo, a gente viu então o Fed mantendo os juros hoje, mas com a porta aberta ainda ali para uma monetária, para uma política monetária ainda mais restritiva por um bom tempo, né? O que deve atrair, na sua opinião, o capital externo para os títulos de tesouro americano e pressionar o dólar, né? E por consequência também pressionar a inflação. Isso ainda não aconteceu por aqui, mas na sua opinião é uma fonte de preocupação isso? É uma fonte de preocupação, né? Se a gente olha para padrão histórico, né, para séries de dados, como por exemplo antes da crise financeira de 2008, né, foi o último período ali com as treasuries, né, com os juros, os títulos públicos americanos ao redor de 5%. Naquele momento, as taxas de juros em países emergentes, como por exemplo os da América Latina, estavam em patamares bem elevados. Dizendo de outra forma, é difícil imaginar corte de juros profundo nas economias emergentes se o Fed americano ficar com essa política monetária restritiva por bastante tempo, se não houver uma sinalização de corte de juros por lá ao longo de 2024. Então esse sim é um cenário de preocupação, né? Juros altos em economias desenvolvidas como a americana tendem a fortalecer ou manter forte o dólar, né? As medidas aqui de valor do dólar em relação a cestas de moedas evidenciam que é um dólar forte, e isso continuando pressiona taxas de câmbio emergentes e consequentemente afeta os preços, como você bem comentou. Então isso sim é um fator de risco, né? Acho que o mercado também considera, também incorpora esse risco
quando precifica uma Selic mais alta no ano que vem. O mercado já chegou a discutir Selic de 9%, 8,5%. Hoje, na curva de juros, é verdade que tem um prêmio de risco, mas seria uma taxa básica mais perto de 11% do que de 8%, 9%. E a nossa projeção ali em 10%, como eu comentei. Então, esse é um fator que preocupa, né? Quando os grandes bancos centrais têm uma política monetária restritiva, é difícil imaginar um comportamento muito diferente dos bancos centrais e mercados emergentes, pelo menos, né, de forma persistente. No curto prazo, espaço para cortar juros, mas acho que acaba limitando isso no próximo ano. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, Rodolfo, por todas essas suas considerações e análise nesta super quarta-feira. E agora é esperar o resultado aí, acompanhar o que vai acontecer. Um bom feriado para você, bom fim de semana e volte quando quiser. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, contem comigo, bom feriado para vocês. Valeu. Bom, agora a Isa tem uma notícia. Bom, agora a gente fala sobre uma mudança que vai acontecer na semana que vem, que é porque a partir do dia 7 de novembro de 2022, a Bolsa de Valores brasileira vai ter um novo horário de negociação no mercado à vista, das 10 horas da manhã às 5h55 da tarde. E o motivo da mudança é o fim do horário de verão nos Estados Unidos no dia 6 de novembro. De acordo com o comunicado divulgado pela B3, não haverá aftermarket, que é o período em que os investidores podem enviar ordens de compra e venda de ações e outros ativos após o horário de fechamento do pregão principal. E atualmente o aftermarket acontece das 5 às 6 horas da tarde. Então, a partir de 7 de novembro, na próxima segunda-feira, as negociações pós-pregão só vão ocorrer nos dias de vencimentos de opções. Já as negociações do Ibovespa Futuro vão acontecer das 9 da manhã às 6h25 da tarde. A alteração no horário do pregão da B3 acontece todos os anos para acompanhar o funcionamento do mercado lá nos Estados Unidos. O principal motivo é o volume importante de negociações de estrangeiros na Bolsa Brasileira. No mês de março de 2023, quando começa o horário de verão americano, o pregão da Bolsa do Brasil deve voltar, então, a fechar às 5 horas da tarde, assim como estava até esta semana. Então tem horário novo aí. Atenção na próxima semana na B3. Legal, vamos aproveitar para fazer o fechamento final aqui do nosso Ibovespa, que terminou com uma alta valorização nesta super quarta e fechou em 1,69 nos ganhos, 115,052 mil pontos no número corrigido, número já condensado e oficial. Então é um bom ganho, né? Se a gente for considerar os últimos dias aqui, a gente viu uma sequência de 5 pregões no negativo, um pregão no positivo, mais um negativo. Aqui subiu bem, depois 2 dias de queda. Ontem voltou a subir e hoje se confirmando aí exatamente essa subida. Tudo levado por conta das grandes companhias, das blue chips, com Vale, Petrobras, Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil, ganhando muito valor nesta super quarta. O dólar, então, fechou mesmo. Esse aqui é a cotação do dólar futuro, a 1,40 negativo, R$ 4,98. A gente vai acompanhar também as repercussões daqui a pouco sobre o anúncio do Copom, Comitê de Política Monetária, a respeito da taxa Selic, e a gente segue aqui na expectativa, Isa. Exatamente, estaremos aqui com uma cobertura especial sobre esse dia, essa super quarta que teve já anúncio da taxa de juros que manteve ali em 5,25%, e teremos daqui a pouco, então, Copom. Estaremos com uma cobertura completa com especialistas para analisar aí o resultado desta reunião de quarta-feira. Daqui a pouquinho, então, continue no close aí, logo que geralmente acaba às 6 horas da tarde, porém vamos estender hoje, vamos ficar aí até a decisão sair para fazermos a nossa avaliação sempre. Bom, vamos fazer um giro de mercado internacional. A gente não falou de Europa ainda, mas a Europa também
se manteve ali otimista um pouco antes aí da decisão do Fed, os mercados por lá já haviam fechado em alta também nessa expectativa positiva na cola dos Estados Unidos. Os principais índices europeus, então, acompanharam as altas americanas, investidores aguardando a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros, esperando o movimento de pausa que realmente se concretizou ali às 3 horas da tarde do horário do Brasil. O FTSE no Reino Unido fechou com alta de 0,29%, o DAX na Alemanha fechou com alta de 7,5%, CAC na França com 0,65% de alta, FTSE MIB lá na Itália 0,87% de alta e IBEX 35 com alta de 0,61%. Temos também a cotação dos preços internacionais de petróleo que fecharam mais um dia com quedas, com perdas. Barril WTI queda de 0,72% aos $80,44 o barril. E o Brent, que é a referência para a Petrobras, com queda de 0,46% aos $84,63. E agora, o fechamento da bolsa lá nos Estados Unidos. Agora sim fecharam então as bolsas por lá. Dow Jones começando pela bolsa americana, Dow Jones 0,67% de alta, SP 500 alta de 1,05% e a maior alta ali foi a bolsa tecnologias, Nasdaq com 1,64% de alta após a decisão do Federal Reserve. Agora a gente volta aqui para o Brasil, vamos com algumas notícias de mercado, algumas empresas aí que movimentaram a bolsa também nesta quarta-feira, começando por Prio, que teve seu resultado divulgado. Lembrando que a gente está nessas últimas semanas de temporada de balanços, com muitas empresas divulgando seus resultados do terceiro trimestre do ano de 2023. E a Prio aumentou em 121% a receita líquida no terceiro trimestre, atingindo 835,2 milhões de dólares. O lucro líquido foi de 348 milhões de dólares, um aumento de 126% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, o EBITDA ajustado da empresa também mais do que dobrou, alcançando 632,8 milhões de dólares. Temos Prio aí para a gente ver a cotação, como se comportou o papel aí após a divulgação de seus resultados, Maurílio? Tem sim, Isa. Prio se valorizou nesta quarta-feira, 0,78 de valorização e a ação fechou hoje a R$ 48,07, mínima de 47, máxima de 49,87, fechou no meio do caminho aí, R$ 48,07 a Prio. Agora vamos falar de Grupo Carrefour, que também teve seus resultados divulgados e teve um lucro líquido de 132 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023, uma queda de 59,1% em relação ao mesmo período de 2022, e as vendas líquidas tiveram uma queda de 3,3% no terceiro trimestre. O EBITDA ajustado caiu 13,4%, chegando a 1,465 bilhão de reais. Carrefour, Maurílio, como é que Carrefour ficou bem hoje no mercado, no setor aí de supermercados e atacarejo, 7,80% de ganhos, né? Dá pra gente ver aqui na barrinha, bem verdinha e bem grande aqui, 9,67, aqui está por dia, então a gente vê que ontem também já foi um dia bom para o Carrefour, depois de um momento de queda. Vamos puxar aqui para ver ao longo dos últimos dias, Carrefour aí apresentando uma boa recuperação aqui, se a gente for considerar exatamente essa trajetória das ações nos últimos dias. Então, portanto, Carrefour valorizando hoje 7,80%. Agora vamos falar de Telefônica, que também teve seus resultados divulgados, com lucro líquido de 1,472 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 2,2% em relação ao mesmo período de 2022. A receita líquida operacional no terceiro trimestre foi de 13,112 bilhões de reais, com aumento de 7,5% em relação ao ano anterior, e o EBITDA da empresa no terceiro trimestre foi de 5,5
539 bilhões de reais, com aumento de 11,7% em relação ao mesmo período de 2022. Temos Telefônica? Temos sim, Telefônica, mais um dia de valorização também, 5,6% de valorização. Esses aqui são os últimos números dos últimos dias. Também dá para a gente ver que é uma recuperação bem importante da Vivo Telefônica, valendo hoje as ações R$ 47,53, crescimento de 5%, Isa. Agora, saindo um pouquinho da temporada de balanços, vamos falar de Petrobras, que teve uma notícia que também influenciou um pouquinho na ação. Ela assinou novos contratos para o fornecimento de gás natural com a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Norte, a Potgás, no valor de cerca de 536 milhões de reais, com vigência até dezembro de 2024. Os contratos são resultados ali de processos para ampliação do suprimento de gás para o atendimento ao mercado cativo da distribuidora no estado. Petrobras, que tem grande fatia no mercado aí, Maurílio, como fechou o principal papel ou os principais papéis aí, se você tiver aberto na tela de Petrobras, por favor. Temos sim, Petrobras hoje também com ganhos de 1,09 no Petri 4, valendo R$ 35,12 cada ação. E aqui são as barrinhas mês a mês, justamente para a gente ver como fechou o mês de outubro aqui, com valorização também. Novembro que só tem hoje, então está começando muito bem. Mas outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio, abril, ganhos nos últimos 7 meses na Petrobras. Ganhos importantes, valorização hoje de 1,09%, R$ 35,12, Isa. Bom, antes da gente ir para o intervalo, só dar uma olhadinha nos DIs aqui, futuros, em relação aí nessa expectativa para o Copom, com vencimento em 1º de dezembro de 2023, teve uma variação de 0,03% de queda, agora com vencimento para 1º de janeiro de 2024, 0,18% de queda, e outra data que é de 1º de fevereiro de 2024, 0,24% de queda também os DIs futuros, nessa expectativa do Copom. Inclusive, lembrando que teremos nossa cobertura especial para a decisão da taxa básica de juros, que deve acontecer a qualquer momento, após o fechamento do pregão. Geralmente acontece aí um pouco depois das 6 horas da tarde. Estaremos então ao vivo aqui com todas as informações, com especialistas para dar a melhor análise para você. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso analista técnico, vai falar um pouquinho das empresas. Voltamos já. BNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente,
proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. 17 horas 36 minutos, estamos aqui de volta no closing da BMC. Expectativa aumentando para o anúncio do Copom a respeito da nova taxa de juros para a economia brasileira, taxa Selic, em 12,25% atualmente, uma taxa ao ano. Essa taxa que justamente determina muitos investimentos, é uma taxa de referência para outros índices, como, por exemplo, inflação, como, por exemplo, investimentos em CDI, CDB. Então, uma grande expectativa justamente para o anúncio dessa taxa e para onde ela vai. O mercado fala em redução de 0,5 ponto percentual. Chegaria aí em 11,75 ao ano. Vamos acompanhar. O mercado hoje, então, fechou no positivo aqui no Brasil, muito alinhado com exatamente o mercado americano, que também fechou com as 3 bolsas no positivo. Dólar caiu bastante, chegou aí a 4,99 dólar futuro, mas o dólar atual 4,97. E aí eu separei aqui algumas empresas que estão diretamente beneficiadas quando o dólar cai, que são justamente as empresas aéreas e de turismo. CVC mais um dia de ganhos expressivos, 8,73. Gol de novo ganhou valor, 1,75. E a Azul, que ficou vermelha nos últimos pregões, hoje está aqui no campo positivo, 0,85. A Embraer, que é um pouco mais ligada à área de fabricação de aeronaves, 2,05 de ganhos. Então, nesse caso, o dólar caiu, o setor de turismo e aéreas agradeceu, ganhou valor nesta super quarta. Setor de saúde fechou no misto, com o Redditor apresentando uma grande valorização, 6,24%, Odontoprev em seguida com 3,16%, Hapvida com 1,36% também de ganho, Fleury 2,47%, DASA 0,6%. Aqui embaixo só duas, Aliar e Oncoclínicas, com perdas nesta quarta-feira. Então a gente segue acompanhando e monitorando os números já registrados e consolidados na Bolsa de Valores de São Paulo. Daqui a pouco, então, o anúncio da nova taxa Selic, o mercado inteiro acompanhando para a gente esperar justamente essa divulgação. Agora são 5h39, a gente segue direto até o anúncio do Copom. Isa. Vamos agora, então, sair um pouquinho daqui e ir para alguns assuntos internacionais, algumas notícias, porque a Casa Branca anunciou que o presidente Joe Biden vai se reunir com o presidente chinês Xi Jinping no próximo mês, durante a primeira cooperação econômica Ásia-Pacífico em São Francisco, nos Estados Unidos. Espera-se que a reunião aborde as relações entre as duas maiores economias do mundo, bem como outros assuntos de interesse mútuo. A agenda exata da reunião ainda não foi divulgada, mas é esperado que seja uma conversa aberta e bem desafiadora entre os dois líderes. A reunião ocorre no momento em que a Casa Branca trabalha para apressar a assistência de segurança e a ajuda humanitária a Israel em meio a um conflito cada vez mais intenso com o Hamas. Além disso, os Estados Unidos seguem apoiando a Ucrânia. Xi Jinping é aliado financeiro mais poderoso do presidente russo Vladimir Putin e o apoio de Pequim é fundamental para manter vivo o esforço de guerra russo. A atividade econômica da China voltou a entrar em território de contração em outubro, com o setor manufatureiro relatando uma queda nas encomendas e a indústria da construção perdendo força. O índice de atividade industrial caiu para 49,5 em outubro, de 50,2
registrados em setembro. Isso gerou preocupações sobre o crescimento da segunda maior economia do mundo, justamente quando parecia estar se estabilizando. Pesquisas oficiais de atividade indicam que a China ainda enfrenta desafios como a desaceleração do crescimento global e uma prolongada crise imobiliária no país. A situação está sendo monitorada de perto, uma vez que tem implicações não apenas para a China, mas também para a economia global. E o Banco Central da China retirou quase 15 bilhões de dólares dos mercados monetários. Essa movimentação aconteceu apesar das restrições recentes nas condições de financiamento atribuídas à procura no final do mês, pagamentos de impostos e grandes vendas de títulos do governo. As taxas de empréstimos overnight aumentaram. O Banco Popular da China provavelmente vai continuar a ajustar as políticas para atender às necessidades de liquidez no mercado financeiro, buscando evitar pressões de liquidez futuras. E a China sinalizou apoio aos promotores imobiliários e a resolução dos problemas de dívida do governo local durante uma reunião financeira de alto nível. Essa conferência ocorre 2 vezes por década, estabelece orientações políticas de longo prazo. Os decisores políticos chineses enfatizaram a igualdade no tratamento de promotores imobiliários privados e estatais, atendendo às suas necessidades, e planejam também estabelecer um mecanismo eficaz. O setor imobiliário na China foi afetado pela queda nas vendas de casas e pela inadimplência justamente desses promotores. Bom, agora vamos aproveitar que a gente está falando, né, China, tem a ver com importação e exportação de JBS. Vou pedir até para o Maurílio abrir aí o setor para a gente dar uma olhadinha depois dessa notícia, porque a Comissão de Valores Mobiliários absolveu os irmãos Joesley e Wesley Batista de 3 acusações de insider trading. A decisão, que havia formado maioria pela inocência dos empresários no mês de maio, foi confirmada após um pedido de vista. As acusações estavam relacionadas à participação dos batistas na aprovação das contas da JBS em 2017, alegando infração à lei das SA. A JF Investimentos comemorou a decisão, afirmando que restaura a integridade das operações do grupo no mercado financeiro. Então vamos ver como é que ficaram as ações de JBS, Maurílio? A notícia caiu bem para os acionistas e para os investidores, viu, Isa? Olha aí, um ganho aí hoje de 2,15% nas ações da JBS, valendo aqui R$ 20,46. Um setor como um todo, vou até abrir aqui o setor como um todo, que é o de frigoríficos, para a gente acompanhar como foi o desempenho dos concorrentes, né? Mas a JBS aí ganhando bastante valor hoje, por conta ou não, né, dessa absolvição. A BRF, que também está, de uma certa forma, ligada ao grupo, também teve uma grande valorização, 4,40%. Minerva também ganhou 0,40% de valor e a Marfrig 0,62%. As ações da JBS, só para voltar um pouquinho, estão valendo agora R$ 20,46. Se a gente pegar o gráfico aqui mensal, a gente vai conseguir ver melhor como esse papel se comportou aí ao longo desse ano. Então começa aqui, ó, 2023, em janeiro com queda, janeiro, fevereiro, março, queda, abril uma reação, maio depois uma queda de novo, junho e julho mais uma reação, agosto, setembro caiu, outubro já começou bem, manteve essa alta e esse mês agora também em alta os papéis da JBS, que se a gente puxar um pouquinho aqui mais, vai ver que é um papel bastante volátil, com bastante alterações. As barrinhas vermelhas indicam dias de queda e as barrinhas verdes indicam dias de valorização. Esses, então, são os números da JBS, que teve essa decisão aí, que foi muito comentada sobre a absolvição de um dos irmãos Batista, viu, Isa?
Agora, entre as maiores altas ali, em primeira maior alta temos Local Web com 10,85% de alta e a segunda maior é CVC. Vou até pedir para o Maurílio abrir CVC para a gente ver depois, mas temos duas notícias aí que podem ter tido impacto positivo nesta quarta-feira nas empresas. Por exemplo, a CVC Corp aí contratou o Roberto Roman como diretor de serviços agregados. Saiu no mercado então essa notícia, o executivo se reporta ao diretor executivo de produtos, que é o Fábio Mader, e passa então a liderar a área da companhia que cuida de produtos como aluguel de carro, seguro viagem, chip, vale viagem, salas VIPs em aeroportos e aluguel de malas, entre outros. Ele é formado em comércio exterior, tem experiência em hotelaria há muitos anos, pioneiro ali na implantação de seguro viagem nos setores de câmbio, cruzeiros consolidados, recebeu prêmios e então ele faz parte agora do grupo CVC Corp. Outra notícia em relação à CVC também é que ela anunciou Black Friday com descontos de até 60%. Ela deu início, então, já que a gente iniciou o mês de novembro, né, famosa Black Friday, que acontece todos os anos, então ela anunciou as suas ofertas já para Black Friday deste ano de 2023 com descontos que chegam até 60%. Além disso, estão disponíveis pacotes por até R$1.000, passageiro grátis ali nos circuitos europeus e diárias a partir de R$49. Então, foi divulgado pelo mercado e para o pacote do Brasil, a CVC oferecendo aí até 50% de desconto. E, então, após essa notícia, a gente vê, então, que o papel teve um bom desempenho no mercado hoje. Vou pedir para o Maurílio, então, dar uma olhadinha em CVC, que fechou aí com quase 9% de alta nessa quarta-feira. Maurílio. Engraçado que eu nunca consigo pegar essas promoções, viu, Isa? Sempre fala ali que é a partir de 49 ou 999. Quando eu vou abrir, já está 2.000, já passou dos 5.000. Eu não sei se eu chego muito tarde ou se eu nunca, ou se o a partir significa exatamente isso, a partir. Porque a gente nunca vê, de fato, para o consumidor final. Pelo menos eu não tenho essa sorte. CVC vai bem, muito bem, essa notícia caiu bem para o mercado, valorização de 8,73%, papel valendo R$ 2,99. E eu separei aqui a média diária, né, para a gente ter uma ideia. O mês de outubro como um todo mostra aqui muitas barras verdes e poucas barrinhas vermelhas. Se a gente pegar um intervalo de tempo de um mês, a gente consegue também ver um pouquinho melhor o panorama da CVC. 2023 tem sido um ano, podemos dizer assim, misto, né? E misto para a CVC, mas tem mais quedas do que ganhos até então. Essa notícia aí envolvendo a CVC, e quando o dólar cai, né, como a gente falou um pouquinho mais cedo, esse setor de turismo também se beneficia, e o dólar hoje caiu 1,59, fechou em 4,97, Isa. Outra que teve aí o anúncio de Black Friday é Pão de Açúcar, porém, ao contrário de CVC, o grupo Pão de Açúcar teve uma queda forte aí, liderando as perdas desta quarta-feira. Em primeiro lugar, aí, com maior baixa desta quarta, Pão de Açúcar com 3,87% de queda. Vou pedir para você ir abrindo Pão de Açúcar. E enquanto a gente fala da notícia, que a Black Friday é, claro, uma das datas mais esperadas, Pão de Açúcar anunciou ali também pacotes, esquenta novembro com desconto de até 70% de desconto em vinhos, espumantes. E lembrando, né, que ele já tinha divulgado o resultado de seus balanços, revertendo, inclusive, revelando um prejuízo bilionário para Pão de Açúcar, ali, um prejuízo consolidado de 1,295 bilhão de reais nesse terceiro trimestre, um valor quase 4 vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2022. O número inclui o resultado das operações descontinuadas também, lembrando, né, principalmente dos hipermercados do Grupo Êxito. Por conta disso, eles também reforçaram essa informação para justificar o resultado. Sem o êxito, então, a empresa teve um lucro líquido consolidado de 809 milhões de reais, revertendo o prejuízo de 229 milhões de reais no terceiro trimestre. Então, a informação do Black Friday ainda não teve muito peso. O que está pesando realmente é a questão do balanço ali, que teve um prejuízo e amargaram as perdas, principalmente hoje aí, Pão de Açúcar. O que você vê no mapa do calor aí no fechamento de mercado de Pão de Açúcar, Maurílio? Vamos ver, vamos destacar já, ó. Black Friday, dia 24 de novembro, faltam 23 dias, então tem a sexta, 3 semanas depois
já é a sexta-feira famosa, Black Friday, que proporciona aí boas oportunidades de negócio em geral. Separei o setor de supermercados e atacarejo. Grupo Mateus valorizou 2,23, Açaí também valorizou 1,28. Carrefour levou a melhor, 7,80, um ganho bastante expressivo nesta quarta-feira. E como você bem pontuou a respeito do Pão de Açúcar, nem mesmo essa notícia aí da proximidade da Black Friday, de maiores vendas, de promoções, animou os investidores aqui a queda no papel do Pão de Açúcar em 1,66. Separei também o Pão de Açúcar aqui pelo intervalo mensal e a gente vê que, olha, depois de julho, depois de agosto aqui, foi só ladeira abaixo o papel do Pão de Açúcar, viu? No começo do ano, até que teve uma queda, depois uma boa recuperação até a metade do ano. Depois aqui, ó, o terceiro trimestre, nada bom para o Pão de Açúcar em termos de bolsa de valores, em termos de valorização do papel. Duas quedas bem expressivas e o mês passado, que foi o mês de outubro, uma pequena alta, tentando se recuperar aqui o grupo Pão de Açúcar, que até vendeu participação aí no grupo Êxito. Num primeiro momento animou os investidores que enxergaram a possibilidade de redução em prejuízos, em ações da companhia chegaram a se valorizar bastante, mas no fim das contas não foi um mês, não terminou o mês com grande valorização. Agora a ação do Pão de Açúcar valendo R$ 3,56, Isa. Maiores altas e maiores perdas desta quarta-feira, tivemos também Raia Drogasil com queda de 3,76%, como a segunda maior queda do dia, por conta ainda repercutindo seus resultados divulgados hoje com lucro líquido em 296,5 milhões de reais. O resultado, inclusive, conta com um total de 42,6 milhões de receitas não recorrentes líquidas no período. E a Raia Drogasil, então, registrou esse lucro líquido, representando uma alta de 31,6% na comparação com o mesmo período de 2022. E no critério ajustado, o lucro líquido ficou em 268 milhões de reais, uma expansão anualizada de 33%. A margem ficou em 2,9% no trimestre e a Raia Drogasil, então, teve esses resultados elevando o lucro em 22% no terceiro trimestre após abrir mais de 60 lojas, mas ainda não foi suficiente para as perdas, que pode ser também uma realização de lucros, né, após a alta. O que você mostra para a gente no mapa do calor Raia Drogasil, que teve essa queda mais forte hoje? Pois não, Isa, vamos lá, ó, 24,83 o valor da ação atualmente da Raia Drogasil, hoje uma queda de 3,76. Ontem também o papel já estava em queda, ontem chegou a cair 6,44 e hoje mais uma queda, então começando com o pé esquerdo o mês de novembro, Raia Drogasil. Tem uma notícia aqui, antes da gente encerrar, daqui a pouco vem a cobertura especial da BMC News a respeito da expectativa para a divulgação da taxa Selic, de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi chamado para uma reunião, mais uma reunião, com o presidente Lula. Mais cedo ele se reuniu com o próprio presidente Lula e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Então, uma informação ainda extraoficial de que Haddad deixou o prédio do Ministério da Fazenda para uma nova reunião com Lula no Palácio do Planalto. Agora são 17h54. A gente agradece a sua companhia durante a programação dessa tarde aqui na BMC, que começou com o BMC Stock, depois BMC Market, que a gente acompanhou exatamente a divulgação da taxa do Fed, entrevista coletiva de Jerome Powell, e depois a gente chegou aqui com o Closing trazendo toda essa cobertura. Obrigado pela sua companhia. Você vai ficar agora com uma cobertura especial sobre a taxa Selic e a gente se vê na sexta-feira, já que amanhã é feriado, então eu espero você na sexta-feira. Uma boa tarde e um bom feriado. Isa.
Valeu, sigo aqui então. Maurílio, obrigada pela companhia, obrigada a você que nos acompanhou até aqui no Close. E a gente vai continuar então no próximo bloco com uma cobertura especial sobre a decisão da taxa básica de juros, que deve acontecer a qualquer momento. Não saia daí, a gente volta já. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. PNC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não!